Senso Rádio. Senso Rádio. Gostoso demais. Muito barulho para a Viviana Petec no Estúdio 714. Gostoso demais. Satisfação máxima. Obrigado por recebê-los. Maravilhosa. Que bom que abrimos os portais de Nova York para vocês. Venham sempre, por favor. Vamos bater um papo? Vamos. Falar um pouco de ti, falar um pouco da banda, falar um pouco do projeto, dessa trajetória que já é longa, muita história. Mas conta um pouco mais, vem de Porto Alegre, da onde, como é que começa na música, conta um pouco da tua história. Então, eu comecei na música acidentalmente, assim. Eu estudei na escola da família Lima. Na verdade, o primeiro instrumento que eu toquei foi violino, cara, pensa. Pensa, um trem difícil era aquilo ali, cara. Mas eu tive a minha primeira experiência musical ali e tal, e coisa de criança, assim, tipo, tem que fazer uma atividade extra, assim, e aí foi o violino. Depois eu parei um pouco, tipo, na adolescência ali e tal, e aí tocávamos violão, porque a gente tinha aula de musicalização, então eu sempre do lance da música. Depois eu saí daí na escola, levava pra escola, aí tocava e não cantava. Daí só tocava e não cantava, e as pessoas diziam, tá, tu não vai cantar nada, só vai ficar tocando, porque o meu lance era o violão e tal, e a guitarra e não sei o quê. E aí, essa parada de não vai tocar, não vai cantar, só vai tocar, eu fiquei nessa onda assim, não, tem que cantar também. Aí fui tirando, peguei o tempo ainda das revistinhas e tal, as músicas da Cássia Eller, Skank, não sei o que, essa parada. E aí, depois, quando eu saí da escola, eu toquei em algumas bandas de colégio e cidade baixa, e gostava muito de samba rock. E aí conheci um cara super importante, que é o Léo Monassa, que é um compositor de Porto Alegre, me mostrou tudo de samba rock que tinha, que eram as coisas que eu gostava de música brasileira, só que com guitarra. Que, tipo, pra mim, guitarra era rock e não era muito a minha onda, eu não falava inglês, não falo até hoje, sacou? Então, tipo, tinha essa coisa. Mas aí eu vi uma possibilidade, gostava de guitarra e gostava de samba, e aí, porra, é possível. Luiz Wagner, Bedeu, toda essa turma. E aí depois eu conheci aquele cara ali, que foi o cara que fez eu gravar o meu disco, né? Porque eu tinha... Lucas com K. Lucas com K, Lucas Porto. Né? E o Lucas com K, a gente se encontrou num curso de música de teoria musical na URGS. E ele já era formado na faculdade. E eu, uma menina, assim, saída do colégio e tal. E a gente nunca mais se largou. Então ele é um dos grandes responsáveis, né? Por eu ter gravado, por eu ter seguido a onda de compor e tal. Da hora, gostoso demais. Quando começa essa formação? Em que ano? Em que momento? Então, eu e o Lucas 2011, né? Isso. Eu e o Lucas 2011, e aí passaram vários músicos, todos muito importantes para dar cara desse trabalho, né? Porque daí eu gravei o primeiro disco em 2013. Conta um pouco do. Eu conheci ele eu conheci ele em 2010 e já fui trabalhar em estúdio porque vi que a música não ia me largar e tal. Aí fui trabalhar num estúdio. Produtora também de áudio, que existe até hoje, que é a Lupe Reclame, que nós estamos lá, o Naunzinho também tá lá. Salve Edu também. Salve né? Edu, Querido, que é a conexão, ponte. Que é Salve Edu Santos. Então, foi por causa do Edu também. Aí eu tava na Lupe e tava fazendo. Tava na Lupe e tava fazendo música lá com o Lucão nos final de semana e bar, não sei o quê. E daqui a pouco vamos gravar. E aí gravei, passaram vários músicos incríveis todos que deram a cara desse trabalho. E eu me lembro muito disso quando eu vejo o Naum tocar, que é o cara tipo, praticamente mais novo da banda, mas que toca coisas que o Alemão, que foi o primeiro baixista, tocava. Então, assim, a galera foi vindo. O que eu digo sempre, assim, que é muita gratidão, porque todo mundo que passou pelo trabalho nesses 10 anos deixou uma marquinha nos arranjos e a galera continua fazendo, sabe? Então, assim, isso é o grande legado da turma que passou. Eu sempre quis isso, né? Que todo mundo que saiu, foi fazer essas coisas, mas deixou a sua marca e a gente continua fazendo, né? Eu respeito muito arranjo. Eu acho que arranjo é um troço muito sério, né? Então, assim, pô, o cara fez aquela nota naquela gravação, vamos continuar fazendo. Aquela nota tá lá por algum motivo, né? Então, as coisas que o Lucão fez... É difícil esse cara faltar, tá? Ele é difícil de faltar. Os outros até faltam um pouco, mas ele é difícil de faltar. Mas o resto da galera, quando a gente, reproduz as músicas, eu digo assim, ó, faz o que tá gravado, o resto é perfumaria. Porque tá gravado, vamos fazer, sacou? Primeiro álbum, 2012. 13. Isso, o Dengo. Depois, 2019, aí a gente foi para Portugal. Uhum. Não era o Naum, era um baixista chamado Bruno Vargas. Sonequinha já tava, Lucão sempre. Lucão?
direto, né? Móveis da casa já. Móveis da casa. Móveis da casa. pesados da casa. Mas isso é uma coisa muito importante. Eu digo pra todo mundo, cara, quer ter um aliado, tu como cantor ou cantora, assim, quer ter um aliado na tua gig, na tua banda, assim, seja o batera. Porque se é um cara que pode te derrubar, é o batera. Os outros tu até administra, mas, cara, o batera é o cara que pode te derrubar. E, meu, graças a Deus, assim, graças ao universo, a gente está junto há muito tempo e, assim, eu olho pra trás, às vezes eu nem olho, né, cara? Às vezes eu nem olho, eu só balanço de um jeito que ele sabe que eu vou... Só mexe os pezinhos, ele sabe que eu vou terminar, que eu vou voltar de novo, aquela coisa assim. Segundo álbum, que ano? 2019, daí a gente foi pra Portugal em 2018 e eu voltei super inspirada, aí fizemos um financiamento coletivo. O segundo disco ele foi totalmente feito pela galera. Pelo então, financiamento. Eu não tive nenhum disco assim, feito por gravadora com grana. Assim, o primeiro disco foi feito totalmente no amor, com a galera assim, praticamente contribuindo. Por isso que demorou 1 ano, porque daí gravava quando tinha tempo e tal. E daí, em 2019, não. Em 2019, a gente pegou e fez um financiamento coletivo e pagou quem tinha que pagar, mas quem financiou foi a galera que gostava do nosso som, assim, isso não tem nem explicação, assim, é uma coisa muito gratificante. Muito significativo. Da hora. Próximas apresentações, aonde te encontrar, onde encontrar tua música, quais são os canais favoritos para... Além da Senso Rádio, a partir de alguns dias. Não, e vamos voltar aqui, tipo... Por favor. Podemos fazer uma coisa assim, meio trimestral. Vamos fazer uma residência? Eu gosto disso, cara. A gente tava trifeliz, sério, agora, falando sério, a gente tava na estrada aí, fomos longe esse final de semana, fomos a Sobradinho, não sei o que, eu digo, já tava 3 dias sem pegar uma BR. Que legal, estamos aqui de novo. Mas me acha em todas as plataformas, né? Eu considero que o meu catálogo tá bem organizadinho ali na internet, né? Então, não vou citar plataformas favoritas, porque whatever, ouça onde quiser, mas tá tudo ali, né? Os 2 discos, os singles, o EP, a gente faz a maioria das coisas independente, assim, como todo mundo também mixa, todo mundo masteriza, todo mundo produz, eu sempre tento usar a galera da casa, galera assim, boa, né? galera pesada. Galera pesada, então... É muito isso, assim. E vai sair agora, provavelmente no meio de abril, talvez no meu aniversário, dia de São Jorge, 23 de abril. Acho que talvez saia nesse dia, talvez saia antes, o álbum ao vivo dos 10 anos do Dengue que a gente fez no Teatro da Santa Casa, daí com cordas e coisa arada, porque disco ao vivo é uma coisa que eu gosto muito e eu tentei fazer isso. No Chalé 243 eu tentei fazer, só que sem plateia, porque era pandemia e tal, e tudo mais. Mas assim, disco ao vivo é o troço que eu acho mais legal do mundo. Todos os vinil meus preferidos são os troços ao vivo nos teatros, meio tosco, meio com erros. Cheio de trave, cheio de... E no meio, a galera, sacou? Então... Fizemos mais uma aqui, então. Então. Que honra. Exato, fizemos mais uma dessas. Uma aqui. Gostoso demais. Só que hoje não teve trave. Não teve trave? Teve? Teve. Vão se acusar? Por gentileza, mais um pouco de barulho. Bibiana Petec, no Estúdio 714. Obrigada, gente. Gostoso demais. Obrigada pelo